Meu nome é Suelen e hoje meu colega Gabriel e eu iremos falar sobre angiotensina 1 e hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição descrita por níveis elevados de pressão arterial, que é igual ou maior que 140 por 90. Essa doença tem múltiplos fatores e muitas vezes as pessoas convivem com a hipertensão, mas não apresentam os sintomas. Ela é considerada o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, e também está relacionada com a insuficiência renal e morte precoce. A hipertensão arterial é um problema de saúde pública global. No Brasil, cerca de 28% da população adulta seja hipertensa, que dá mais ou menos 38 milhões de pessoas. Na escala mundial, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1,28 bilhões de adultos têm hipertensão. A maioria dessas pessoas vive em países de baixa e média renda, onde o acesso à prevenção e ao tratamento é mais limitado. Cerca de 1 em cada 4 homens e 1 em cada 5 mulheres no mundo podem ser hipertensos. A forma mais comum da hipertensão é a hipertensão primária. Cerca de 90% dos casos não tem uma causa única bem definida. Em vez disso, está associada a uma combinação de fatores, como predisposição genética, o envelhecimento natural do organismo e estilo de vida pouco saudáveis. Os principais fatores são a obesidade, o sedentarismo, a alimentação rica em sódio e o estresse crônico. A hipertensão secundária representa cerca de 10% dos casos de hipertensão arterial. É diferente da forma primária, ela tem uma causa específica identificável e muitas vezes é reversível quando tratado corretamente. Os principais fatores responsáveis são as doenças renais crônicas, nefropatia e a estenose da artéria renal, que ela afeta diretamente a regulação da pressão arterial. Alterações endócrinas também podem desencadear a hipertensão. Além disso, o uso prolongado de medicamentos, como corticoides e anticoncepcionais hormonais, também podem levar ao aumento da pressão arterial. Outro fator importante é o desequilíbrio no sistema renina-angiotensina-aldosterona, também conhecido como SRAA, que tem um papel central na regulação da pressão e do volume sanguíneo. Esse processo envolve um desequilíbrio entre as substâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras no organismo. De um lado, temos os vasoconstritores, como a angiotensina 2 e a endotelina 1, e a norepinefrina, que promovem o estreitamento dos vasos sanguíneos e aumento da pressão arterial. Do outro lado estão os vasodilatadores, como o óxido nítrico e as prostaglandinas, que atuam no relaxamento da musculatura vascular, favorecendo a redução da pressão. Na hipertensão, esse equilíbrio é rompido com o predomínio das substâncias vasoconstritoras. Um dos sistemas chaves nesse processo é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou SRAA. Tudo começa com o angiotensinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado. Ele é convertido em angiotensina 1 pela ação da renina, que é uma enzima liberada pelos rins. A angiotensina 1, por sua vez, ela é transformada em angiotensina 2 pela ação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor e ela provoca o estreitamento dos vasos e aumenta a retenção de sódio e eleva o volume sanguíneo e também a resistência vascular periférica. Com isso, há um aumento significativo na pressão arterial. A angiotensina 1 é um peptídeo composto por 10 aminoácidos e por si só ele é biologicamente inativo. Esse peptídeo é convertido em angiotensina 2, que é um vasoconstritor, por ação da ECA, a enzima conversora de angiotensina, e ela está localizada no endotélio pulmonar. A ECA se torna um alvo terapêutico, que é inibidores da ECA, como o captopril, que bloqueiam a conversão, reduzindo os níveis de angiotensina 2 e assim diminuem a pressão arterial. A angiotensina 1 é o precursor-chave na cascata do SRAA, e sua conversão pela ECA é um ponto estratégico no tratamento da hipertensão. Então, aqui temos a proteína e o ligante. A proteína, como vocês podem ver, é a ACE1, e ali o ligante, que é o captopril. A ACE é expressa em vários tecidos, mas principalmente no pulmão, no rim e intestino. E não há diferença significativa entre os homens e as mulheres. No cérebro, a ACE tem níveis moderados em várias regiões.
Nos gânglios basais é um pouco maior essa expressão. O RNA da ACE é encontrado em diversos tipos celulares, no cérebro e mais especificamente nos neurônios. Também nas células epiteliais glandulares, nas espermatotides iniciais e nas células germinativas. A ACE está localizada principalmente na membrana plasmática, onde atua como enzima conversora de peptídeos extracelulares. A sua expressão subcelular é típica das proteínas de secreção e superfície, com uma passagem obrigatória pelo retículo endoplasmático e Golgi. É coerente com o papel no controle da pressão arterial. Entre as proteínas que interagem com a ACE se destacam a angiostensinogênio, que é o substrato inicial da via, a renina, que prepara o substrato para a ACE2, que é uma enzima homóloga que atua na forma contrária na regulação da pressão, e as proteínas relacionadas à regulação da bradicina, que é um peptídeo vasoativo. A estrutura tridimensional no site, nós podemos ver ela mostrando como seus átomos estão organizados no espaço, né? Isso nos faz entender como a proteína funciona e como ela interage com as outras moléculas. Aqui no site da Proteína Data Bank, ou PDB, a gente encontra várias informações sobre a proteína. Aqui as características gerais da proteína, como o nome científico da ACE1, o código no PDB usado para a gente encontrar a proteína, a classificação, que é a hidrolase, o organismo onde foi isolado e caracterizado essa proteína, no caso nós, os Homo sapiens, e a resolução cristal da PDB, que é 2.00 angstroms. A estrutura primária da proteína, ela tem 589 aminoácidos, e logo abaixo nós temos a sequência FASTA da nossa proteína. A estrutura secundária da proteína, ela tem uma cadeia e não tem mutações. Aqui nós temos a estrutura secundária da proteína, onde encontramos a alfa-hélice, a curvatura beta e a beta preguiada. O gene que codifica a enzima conversora de angiotensina, ou a ECA, ele está localizado no cromossomo 17 no ser humano. Esse é o ligante da proteína, o captopril, e ele aparece ali no centro. Olá, meu nome é Gabriel Jacha da Silva, sou do Polo de Canoinhas e darei continuidade ao trabalho de PPCC de Bioquímica. E, dando continuidade ao que a nossa colega falou, eu vou explicar um pouco sobre o ligante da nossa proteína. Muito bem, agora eu vou explicar um pouco sobre a PubChain, que foi da onde nós tiramos a maioria dos dados, que a PubChain é mantida pelo NIH, que é traduzida como National Institute of Health dos Estados Unidos. A identificação é o CID 447055, que é o identificador único do composto captopril, e a imagem de estrutura 2D da nossa molécula. Muito bem, agora vamos mostrar a composição dos aminoácidos do ligante barra proteína barra pocket. A primeira imagem à esquerda mostra a composição dos aminoácidos, que o tipo de aminoácido primeiro mostrado é o apolar, que está presente em mais ou menos 8, e a função normalmente é hidrofóbica. Favorecem a interação van der Waals com ligantes apolares. Aqui temos o próximo, que seria um aminoácido polar, que a quantidade são 5, e são capazes de formar ligações de hidrogênio com ligantes polares. Aqui, logo abaixo, temos os ácidos, que estão na quantidade 5, e são aminoácidos com carga negativa, que podem interagir com o grupo positivo dos ligantes. E básicos, que estão na quantidade 6, e são aminoácidos com carga positiva e interagem com grupos negativos do ligante. E agora, na imagem à direita, mostra os aminoácidos específicos, que nessa lista estão a arginina, que está em uma única quantidade, é um aminoácido básico, a aspartato, que está na quantidade 2, e são um ácido, a cisteína não tem, a glutamina, ela está na quantidade 1, e é um aminoácido polar,
O glutamato está em presente 3 e é um ácido. A histidina, que está em 4 aminoácidos, e ele é de caráter básico. A lisina, que também é uma única molécula, está em caráter básico. A metionina, única também, ela é apolar. A fenilanina, que está presente em 3 moléculas, e é um apolar aromático. E a teonina, que é uma molécula única, está em caráter polar. Muito bem, agora eu vou explicar um pouco sobre a descrição dos elementos químicos que fazem parte do nosso ligante. Primeiramente, ele tem 55 átomos no total, sendo eles 33 átomos de carbono, ou seja, estruturas apolares, 10 de nitrogênio, que é comum em grupo amina e em ligação com hidrogênio, 12 oxigênios, que geralmente participa de ligação de hidrogênio e interação polar, e nenhum sulfuro, ou seja, não tem nenhum enxofre, e não tem nenhum outro elemento, como metal ou halogênios. E lá a imagem logo abaixo eu já expliquei no slide anterior. Muito bem, agora eu vou explicar um pouco sobre a estrutura, a toxicidade e a absorção do nosso ligante. Primeiramente, a estrutura está mostrada aqui em uma característica 2D, e também vou explicar um pouco sobre a toxicidade, dando os pontos mais importantes e a interpretação de cada dado. Ou seja, o primeiro dado, o primeiro parâmetro mostrado, ele tem um baixíssimo risco de causar arritmia cardíaca, ou seja, ele é muito positivo. O próximo tem um risco alto de lesão hepática induzido por fármaco, ele é um possível mutagenicidade, ou seja, ele tem um risco de causar mutação ao DNA, ele tem um baixo risco de ser cancerígeno, ele tem um risco mínimo a leve de irritação ocular, um alto risco de causar toxicidade no sistema nervoso e nos rins, e um risco moderado de toxicidade hepática. Continuando a explicação dos parâmetros, próximo ele tem uma alta probabilidade de causar neurotoxicidade, um alto risco de toxicidade auditiva, ou seja, ele tem um alto risco de causar danos ao ouvido interno, um risco moderado de causar danos às células sanguíneas, um risco muito alto de causar danos ao DNA, ou seja, mutagênico, um baixo risco de toxicidade no sistema imunológico, baixa toxicidade para células pulmonares e baixa toxicidade para células renais. E agora os parâmetros de absorção. Ou seja, o primeiro mostrado, ele tem uma moderada absorção intestinal, ele também tem uma permeabilidade em células renais, ou seja, ele tem um baixo valor. Ele, aqui nesse teste artificial de permeabilidade, indica baixa penetração passiva. Ele não interage com proteína P, glicoproteína, transportador de efluxo, que é positivo. Ele tem uma boa absorção oral e uma boa biodisponibilidade oral, ou seja, frações absorvidas acima de 20 a 50%. Agora falaremos um pouco sobre as características físico-químicas mais importantes da nossa molécula, que, com tudo que aparece nessa tabela, podemos dizer que ela tem uma boa solubilidade e absorção, um peso molecular adequado, estrutura com grupos funcionais que favorecem interações biológicas e estabilidade térmica e propriedades que respeitam as regras do 5 Lipinski. Muito bem, agora podemos falar um pouco sobre a tabela de distribuição, que com esses dados podemos tirar que o PBB tem uma boa fração livre, o VDS tem uma distribuição moderada, o BBB é provável de atuar no sistema nervoso central. A fração livre, Fu, tem uma alta biodisponibilidade. E transportadores, ele inibe parcialmente o OATP e o MRPU, que têm interações possíveis. E o BRCRP e o BSEP, ele não inibe, então tem uma segurança adicional. Agora, eu vou explicar um pouco sobre as regras de toxicidade, que o que mais chamou a atenção em pontos fortes seria que ele não tem sinal de mutagênico, nem carcinogênese, nem toxicidade aguda ou ambiental, ou seja, ele é biodegradável. Ele tem uma estrutura relativamente segura para uso oral ou sistêmico,
E alguns pontos de atenção seriam que a nossa molécula pode causar sensibilidade cutânea e ele também tem um alerta estrutural nas regras de FAF e SUR-CHIM-EMBL. Ou seja, teria que ter uma reavaliação toxicológica experimental antes do avanço clínico.